Muito boa noite, com alegria que aqui nos encontramos, né? Hoje, pelo calendário aí, Dia dos Pais, como se todos os dias não fosse Dia dos Pais, né? Eita nós, mas tá aí a homenagem para todos os papais, aqueles que já são e aqueles que serão, não importa, mas estão aí representando, tendo uma missão muito importante, que é encaminhar essas almas que chegam, né, através da paternidade. Então, é uma oportunidade abençoada e cada um de vocês deve se sentir, assim, muito feliz de estar tendo essa oportunidade de encaminhar espíritos que Deus os coloca nas mãos, né? Hoje nós vamos ter a Valéria com a palestra e vamos ao nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, Valéria. Boa noite a todos. Vamos, aproveitar mais um momento que a gente pode estar aqui reunido para a gente estudar e falar, aprender sempre sobre a doutrina espírita, que é maravilhosa. E sempre quando a gente vem falar, a gente fica pensando, que a gente vai falar. E hoje, até motivada, pela essa comemoração do Dia dos Pais, como disse a Ângela, todos os dias, é dia do pai, é dia da mãe, é dia do amigo, é dia do irmão, todos os dias, E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia levar para a gente hoje estudar junto aqui no centro, para a gente refletir. E aí pensei, motivada pelo Dia dos Pais, nessa nossa vida de sociedade, na nossa vida de relação. Afinal, a gente vive, a gente tem que conviver, uma das coisas da vida, é essa convivência. Mas aí, a gente sempre fala aqui no centro, muitas vezes a gente já falou, das uniões que não dão certo, das dificuldades que a gente tem nesse convívio, Todos nós sabemos, todos nós que estamos aí inseridos num grupo familiar, sabemos a dificuldade, muitas vezes, que isso apresenta, dessa convivência muito próxima, desses atritos, isso a gente conhece bem. Então eu falei, não quero falar desses aflitos, dessa aflição que dessa dificuldade. Vamos falar das coisas boas, por que dessa convivência, quanto é bom a gente conviver com amigos, com pessoas queridas. E aí, pegando uma carona no estudo da semana passada, da Deide, onde a Deide fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. E o Washington depois fala sobre a erraticidade. Falei, eu acho que é interessante, porque o assunto aqui tem tudo a ver, então a gente vai pegar uma carona aí nesse assunto, vai falar dessa lei de amor, vai falar também dessa escolha, porque o núcleo familiar, a nossa família, é o primeiro grupo onde a gente chega, o primeiro lugar onde a gente é recebido. Então é importante a gente entender um pouquinho disso, entender também quando Jesus falava sobre a família, que família Jesus estava falando, Vamos ampliar também um pouquinho esse conceito que a gente tem de família, que a gente acha que a família é só a consanguínea, pai, mãe, irmão, quem está perto, mas não, Nós somos uma grande família, Nós estamos numa humanidade e temos que conviver e aprender a conviver como irmãos, fora também ali das quatro paredes da nossa casa, Fazer uma família no nosso ambiente de trabalho, onde a gente frequenta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. E aí, para a gente iniciar, eu quis começar, que eu acho que é interessante, numa das leis morais, que é a lei de sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos. Então é a questão 766. A vida social é natural? E os espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, é natural conviver
uns com os outros é natural. É uma lei divina. A convivência, ela é necessária, ela precisa, claro. Deus deu a inteligência, deu a fala, para que nós pudéssemos nos comunicar uns com os outros. Então, a gente já vê aqui que é necessária. E aí, na questão 768, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Isso é instintivo? A gente se busca um ao outro ou isso faz parte de um sentimento, né? Nesse sentimento, uma finalidade providencial. E eu achei muito interessante já a pergunta aqui com essas duas palavras, né? Finalidade providencial. Olha como é interessante a gente pensar nisso. Tudo na nossa vida obedece a uma finalidade providencial. Né? E muitas vezes, principalmente nos momentos de aflição, nos momentos de dor, de dificuldade que nós temos, é muito difícil nós compreendermos a finalidade providencial daquele sofrimento. É muito difícil. Porque nós, né, queremos sempre estar bem, sem problemas. Mas quando o problema vem até nós, acontece com a gente, acontece com quem a gente ama, a gente fica se perguntando, meu Deus, por que isso? E muitas vezes, e eu ousaria dizer até na maioria das vezes, isso foge à nossa compreensão. Nós não conseguimos assimilar isso. Nós não temos um entendimento ainda amadurecido para compreender o objetivo dessa dor na nossa vida. Mas é bom que a gente comece a perceber, ter essa sensibilidade para olhar mesmo. Há uma finalidade providencial nisso que está acontecendo. E qual é? O que eu posso aprender com essa dificuldade que bate à minha porta? O que eu tenho que mudar na minha postura, na minha maneira de pensar, para poder compreender isso um pouquinho melhor? Né? Uma finalidade providencial existe em todas as circunstâncias para todos nós. Né? Nós temos que ter um pouco de sensibilidade, aprofundar mais o nosso entendimento, e os espíritos nos ajudam nessa compreensão, mas tudo está como tem que ser. Se nós acreditamos em Deus, em nenhum momento a gente pode duvidar da justiça infinita e do amor, da misericórdia infinita de Deus por nós. Isso a gente não pode duvidar. E se a gente anda duvidando, nós temos que caminhar aí e fortalecer a nossa fé, amadurecer essa fé, porque é justo o que está nos acontecendo, ou acontecendo com quem está perto de nós, que causa dor, que nos causa sofrimento, mas há um porquê que muitas vezes a gente não sabe, mas a gente tem que confiar que aquilo ali, mais tarde, com o passar do tempo, aquilo vai fazer um crescimento em nós, né? Vai nos despertar, vai tirar a gente, como diz a Cris muito bem, né, Cris, da zona de conforto, vai dar uma mexida nas nossas estruturas para que a gente possa crescer, né? Então vamos lá, ó. Então o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou nesse sentimento tem uma finalidade providencial? E é a resposta dos espíritos. O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedades e não isolados. É claro, né? Nós não podemos ser orgulhosos a ponto de achar que nós somos autossuficientes, que a gente não precisa de ninguém nem de nada. Claro que não. Nós não temos todas as faculdades, nem intelectuais, nem morais. Nós vamos precisar daquele homem de ciência que se dedica, que abdica da sua vida para se dedicar à ciência, para se dedicar à cura de uma doença, não é? Ele está prestando ali um serviço, claro, fabuloso, que vai nos beneficiar. Nós, às vezes, não temos aquela capacidade,
né, de devotamento ou de inteligência elevada, nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Né? Ao acordar de manhã, alguém já levantou lá às 5 horas da manhã para preparar o pãozinho que a gente vai comer, que está lá na nossa mesa. E daí tem alguém que está lá no campo, essa hora plantando. E aí a gente vai em um desdobramento infinito, né? Vendo essa necessidade que nós temos uns dos outros. E aí, eles vão falar aqui num outro item sobre os laços de família, né? Que a gente já vai se encaminhando aí porque a gente vai falar mais essa noite. Então tá lá, 773. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Isso aqui é uma questão bem interessante que Kardec fez dos espíritos, porque a gente observa isso no reino animal, né? Às vezes a gente assiste a um documentário, né, de filhotes, lá na África, alguma coisa assim, e a gente vê, né, todo o cuidado daquela fêmea ali, de proteger a sua cria, de amamentar, de proteger, de dar a vida até pela cria. Mas chega um certo momento que aquele filhotinho já pode fazer as coisas sozinho, a mamãe fala, olha, vai fazer a sua parte, que eu tenho que me preparar para outra leva que vai chegar. Né? Os cuidados cessam ali, e às vezes a gente fica assim, meu Deus, deixa o filhotinho tão sozinho, tão desprotegido, se acontece alguma coisa, né? A gente observando aquilo com a nossa maneira. Então, Kardec faz essa pergunta, né? Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? É a resposta. Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Né? Ela ensina, ela passa todo aquele ensinamento, né, de como caçar, de como tem que se esconder, tudo isso a mãe vai passar para aquele filhote. Na hora que ele já está pronto, ele vai para o mundo. Mas aí, há outra pergunta de Kardec. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, né? Seria retroceder e deixando que o egoísmo prevalecesse. Então, como a gente viu aqui, os animais, eles têm lá a sua inteligência, mas é uma inteligência voltada ao instinto de conservação, de passar. Mas o homem, nós, temos algo além da parte material, de dar o corpo. Nós temos a oportunidade de, ao receber, de ao gerar, né, um corpo e receber ali um espírito, de auxiliar aquele espírito a progredir. E claro, pais e mães também são espíritos que precisam também ali progredir e vão progredir naquele exercício de criar o seu filho. Né? O filho vai ter a oportunidade de receber valores, de receber coisas que são necessárias para o seu espírito. Mas é claro, pais e mães, filhos não são perfeitos. Nenhum de nós. Né? E a gente chega um momento na nossa vida em que a gente tem que pensar muito bem nisso. A gente amadurece isso no nosso espírito. Porque para nós, quando nós somos crianças, ainda pequeninos, o pai e a mãe são heróis.
super-heróis, né? E dói muito quando um pai ou uma mãe, por errar, por um descuido, por não saber às vezes, e que há uma dificuldade nessa relação entre pais e filhos, mas nós temos que compreender que eles também são espíritos que estão ali naquele momento como pais e mães, na tarefa que lhes é incumbida, mas também erram, também precisam de perdão, também precisam de cuidados, também precisam de colo, como nós. Eles não são perfeitos, os pais não são perfeitos, os filhos também não são. Quantas vezes os filhos vão magoar os pais? Quantas vezes a gente, às vezes, se deixa levar por um momento de dificuldade, de discussão e cria, às vezes, um clima complicado, né, na nossa convivência? Isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece no nosso ambiente de trabalho, mas nós temos que ir desenvolvendo, né, a empatia. O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro. Nós, como filhos, temos que fazer isso com os nossos pais, nos colocar no lugar deles, pensar, não, meu pai, minha mãe fez o melhor por mim. Eles fizeram o melhor que eles podiam, que eles sabiam, que eles tinham a capacidade. Mas, às vezes, não foi suficiente para nós, e nós, como filhos também, né, podemos ser... muitas vezes, nós também não somos aqueles filhos perfeitos que os pais, às vezes, sonham, que não erram nunca. Claro que não. Não tem ninguém perfeito aqui. Nessas relações, exatamente, a família é para isso, é um núcleo, né? E aí a gente vai lá para o Evangelho e vamos compreender mais um pouquinho sobre essa situação da família e como é que Jesus entendia, né, a família. Como ele conseguia ter uma visão muito mais ampla sobre o que realmente é a família. E aí a gente vem aqui para o Evangelho, claro, em muitas passagens Jesus falou da família, mas tem uma passagem especial no Evangelho que ele vai falar isso até de uma maneira muito forte e que se a gente não tem a compreensão mais profunda para entender, a gente vai achar uma incoerência Jesus ter falado uma coisa dessa aqui que a gente vai ler. Mas ele tinha uma visão muito mais ampla, muito mais profunda do que são realmente esses laços familiares, o que são os laços do espírito. Então a gente vai lá para o Evangelho, no capítulo que fala, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos lá para o item 5. E aí a passagem que fala, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E pespassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E no primeiro momento a gente escuta isso aqui, nossa, como é que Jesus foi tão rude, né? Foi tão grosseiro de não querer receber ou não querer ir atender a um chamado da mãe, dos irmãos. A gente acha um pouco estranho, só que aí a gente vai vendo aqui, vamos lá, ó, item 7. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. E é verdade, Jesus teve outros irmãos. Nenhum dos irmãos de Jesus foi apóstolo. Compreendia a missão dele? Não compreendiam.
É o que a gente leu aqui. Eles achavam Jesus excêntrico, achavam ele esquisito, estranho na sua maneira de proceder. E não compreendiam a sua missão. Porque nós sabemos que Jesus foi o Espírito mais puro que já esteve aqui. Quando chegou aqui na Terra, quando veio aqui para nos auxiliar, para mostrar como é que a gente tem que fazer, porque esse foi o objetivo de Jesus aqui, mostrar com exemplos, em tudo, nos seus pensamentos, na sua maneira de agir, como nós devíamos fazer. O guia e modelo que nós, humanidade, podemos observar e nos esforçar para fazer igual a ele. Foi essa a missão dele. Mas era diferente, É a mesma situação, às vezes, uma família que a gente vê, um espírito que ali encarna, que é elevado, que tem pensamentos diferentes e que é visto de uma forma esquisita, é um pouco discriminado. Nossa, que pessoa estranha, que maneira diferente de pensar. Com Jesus não foi diferente. Então a gente vê que tem a sua função de ser. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos, o que é fato em suma, e que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Olha que coisa interessante que os Espíritos vêm nos falar. Porque a gente acha assim, Jesus ali, todo mundo em volta dele, todo mundo vai acolher o que ele vai falar, vai entender os seus ensinamentos. E até hoje, nós entendemos muito pouco qual foi a missão dele. Muitos ainda acham que ele veio para nos salvar, que veio para morrer, para nos livrar dos nossos pecados. Não. Quem vai nos livrar dos nossos erros somos nós mesmos. Ninguém morreu no nosso lugar para nos salvar. Nada. Isso não existe. Jesus não veio com essa missão. Ele veio, claro, com uma missão para falar de amor, para falar de como nós temos que proceder com o nosso próximo. Ele foi um exemplo. Não morreu por ninguém. Não morreu, não derramou seu sangue. Não. Porque isso é muito cômodo, Muito cômodo. A gente quer sempre achar alguém para responsabilizar pelos nossos atos equivocados, pelos nossos erros. A gente sempre quer passar a responsabilidade para alguém. E na doutrina espírita a gente aprende que não é assim, não. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo nosso proceder. Ninguém pode ser responsabilizado. Ninguém. Somos nós que temos que observar a nossa maneira de ser, de agir e fazer a nossa parte para mudar. Não é ninguém que vai fazer esse trabalho, nem a gente pode responsabilizar alguém por isso. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, se Jesus disse isso, é porque, como em todas as ocasiões que ele tinha, ele aproveitava as circunstâncias, os costumes daquela época para ensinar alguma coisa. Ele estava aqui, foi muito rápida, ele passou aqui 33 anos de existência física, foi uma passagem muito rápida, importantíssimo e fundamental para a humanidade, mas foi muito rápido. Então, toda a oportunidade que ele tinha de passar o ensino, de demonstrar alguma coisa, ele fazia. E aqui também. Na verdade, o que ele queria falar, passar para aquelas pessoas, claro que naquela época a gente tem que entender o contexto, a forma que as pessoas tinham de pensar. E muitas coisas Jesus falava por parábolas, por ensinos, que às vezes não ficam muito claros. E a doutrina espírita, os espíritos vieram para nos esclarecer, para fazer com que a gente compreenda essas passagens do Evangelho e o que Jesus queria dizer. Ele sabia, tanto que ele disse:
eu pedirei ao Pai que lhes envie um consolador, alguém que possa explicar algumas coisas que agora vocês não têm o amadurecimento espiritual para entender. E aí ele quis ensinar o quê? O que nós vamos ver aqui agora, ó, a parentela corporal e a parentela espiritual. Agora nós vamos começar a entender por que dessas palavras de Jesus. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Isso a gente sabe, não é? Porque às vezes a gente se afiniza mais com um vizinho, com um amigo no trabalho, do que com um irmão em casa. Todo mundo aqui já experimentou isso, experimenta isso todos os dias, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Olha que coisa interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem um pensamento assim, a gente tem uma família, né? Tem amigos, tem pessoas que a gente ama tanto, que a gente se afiniza, e a gente fica assim, depois eu vou perder essas pessoas, né? Depois que a gente acabar essa encarnação, esse convívio, eu não vou ver mais essas pessoas. Não é assim que a coisa funciona. É o que nós vemos aqui. O que realmente une os espíritos são os laços de simpatia, de amor. E isso não é perdido, né? É o que eles dizem aqui, ó. Esses laços se mantêm antes e durante e depois das suas encarnações. Mesmo que nós, numa próxima encarnação, não vamos estar próximos daqueles queridos, nós não vamos perder eles de vista. Nós vamos estar sempre juntos e conectados a eles através do pensamento, através do sentimento verdadeiro. Não é perdido. E o dia que a gente conseguir, que esse é um objetivo bem grande, né? No dia que a gente conseguir compreender esse amor e conseguir estender, né, esse amor aos nossos inimigos, aos que nos querem mal, nossa, aí nós vamos já estar dando um passo bem avançado, né, na senda aí do progresso. Mas se a gente já pode amar e cultivar esses sentimentos, isso é muito bom, porque a gente tem realmente verdadeiros amigos, isso é tão bom. Quando a gente sabe que a gente está numa dificuldade, que a gente pode ligar para uma pessoa, que olha para o lado, tem uma pessoa ali, isso é tão valoroso. São valores que não tem nada no mundo que compra, não tem nada mais valioso do que um verdadeiro amigo, uma pessoa querida que a gente pode contar. E é claro que isso não se perde. Isso vai se manter, só que nós, como espírito, temos as nossas atividades. Uma hora nós vamos ter que estar aqui no Brasil, sabe-se lá onde nós vamos estar numa próxima encarnação, mas nós não vamos nos desligar completamente e absolutamente desses espíritos, não. No plano espiritual, nós vamos nos reencontrar, vamos estar juntos novamente, trocando experiências de como foi, né, o nosso crescimento espiritual. Isso é tão bom a gente entender, isso nos dá uma força, né, uma coragem de saber que nós não estamos sozinhos, nem vamos estar, né? Continuando aqui. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. É claro, isso só tem... Entender isso só faz sentido quando nós compreendemos a reencarnação. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nos nossos núcleos familiares não se reúnem só amigos. Não. Muitas vezes, um desafeto, um espírito com quem nós tivemos dificuldade de nos relacionar em outra existência,
volta de novo aquele núcleo, para ter um recomeço. Voltam, às vezes, numa relação muito próxima de pais e filhos que estão ali, que são relações muitas vezes conflituosas. Nós estamos falando aqui hoje do Dia dos Pais, ou falamos do Dia das Mães, mas nós sabemos que não é todo mundo, não é todos nós que temos essa facilidade, essa verdadeira comunhão com os nossos progenitores. Não, nós não temos isso. Muitas vezes são relações difíceis, conturbadas, mas nós já vamos vir assim de uma maneira mais próxima para um recomeço, para começar de novo. E aquele espírito, ele é aceito, ele é ali chamado a conviver num ambiente, às vezes, de harmonia, de tranquilidade, que vai fazer também com que esse espírito possa crescer. Que pode ser um espírito que nunca experimentou uma relação de amor, nunca sentiu o carinho, nunca sentiu o amor. E ali, naquela família, vai ser dado àquele espírito a oportunidade de conviver, de aprender valores que ele até então tinha dificuldade de compreender. É porque nós não podemos imaginar o que nos envolve, né? Em qual trama nós estamos envolvidos. Porque nós temos a nossa vida. Mas nós não sabemos, claro, aqui nós não registramos isso. Mas quando nós estamos no período aí que disse Washington, da erraticidade, nós sabemos, nós temos acesso a essas convivências anteriores, a essas dificuldades. E os espíritos nos ajudam aí nessas escolhas, desse recomeço, dessa convivência de outra forma. Então nós não podemos, às vezes, perceber ou nos aprofundar na beleza que há nisso tudo, né? Por isso que a gente fala aqui da importância de se entender as coisas. Por que isso acontece? Por que eu tenho um filho tão difícil de lidar? Por que eu não consigo me relacionar bem dentro da minha casa? Por que eu pareço um estranho no ninho? Por que essas coisas acontecem? E está aí a reencarnação para explicar. Porque bota as coisas no lugar, mesmo que agora a gente não registre, mas as coisas estão certas. Nós estamos no ambiente certo, com as pessoas certas, formando núcleos familiares, tendo vizinhos, tendo amigos, tendo colegas que a gente faz na infância, no colégio, que a gente mantém. Tantos espíritos aí que estão juntos. Para quê? Para uns auxiliarem os outros. Essa é a grande finalidade. Um ajudar o outro, né? Porque sozinho a gente sabe o quanto é difícil essa jornada, o quanto dá trabalho, mas junto é mais fácil, com certeza, né? Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, né, que são as corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. E é verdade isso também. Os laços espirituais, esses são verdadeiros, esses são eternos, mas muitas vezes os laços corporais são perecíveis e esses laços se desfazem aqui mesmo, já nessa existência. Porque não há afinidade entre aqueles espíritos. Talvez tenham que ficar um tempo convivendo, mas chega a hora que aquela convivência não faz mais sentido, ela cessa. De alguma maneira, a gente já corta esses laços corporais, né? Bom, foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha como que Jesus amplia, né, essa noção de família. É muito mais amplo do que nós estamos aí. Muitas vezes os laços consanguíneos são muito frágeis e não são verdadeiros. Não são esses os verdadeiros. Agora, os laços, né, espirituais, da afinidade, do amor, mas também
a gente pensa em laços espirituais e nós estamos, claro, exortando o bem, a amizade, o amor. Mas há também aquelas ligações de simpatia, de afeição e de gosto de espíritos inferiores também, que também vão se agrupar, que também vão se juntar pelos seus interesses e que muitas vezes não são bons. Nós sabemos disso. Então, essa é uma grande lei, é a lei da sintonia, né? Da sintonia dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Eu ainda estava aqui falando com a Ângela que quando a gente está bem intencionado, mas mal também, né? Também funciona para os dois lados. Tanto bem intencionado quanto mal intencionado, nós somos sempre ajudados, né? E quando a gente faz isso no bem, quando a gente promove o bem, a gente quer fazer o bem, claro, esse sentimento é potencializado. E aí nós entramos em sintonia. Isso acontece através da prece, né? Que é uma evocação, que é um pedido de ajuda ao nosso espírito protetor, né? Ao nosso anjo da guarda, aos amigos familiares que convivem conosco. Então, claro, aquilo ali vai ser potencializado. A gente vai ser inspirado, a gente vai ter uma boa ideia, né, Vanessa? Que nem hoje à tarde, né? A gente tem uma boa ideia, nossa, por que eu não tinha pensado nisso? E de repente vem aquela vozinha assim, ó, isso aí, e disso decorre um grande bem. Mas quando nós também não estamos bem intencionados, nós estamos querendo passar a perna em alguém, dar uma rasteira em alguém, também vão ter aqueles espíritos que estão realmente doidos para ver a coisa pegar fogo e que vão só soprar também, né? Vai lá, faz isso, implica, retruca, fala uma coisinha ali, fala uma coisinha lá. E nós sabemos, né? O pessoal da terça-noite aqui sabe que a gente estuda muito isso, e a gente estava falando disso na terça-feira, o quanto nós precisamos elevar as nossas sintonias. Né? A gente estava falando muito até aqui da mediunidade, que, na verdade, todos nós somos médiuns. Todos nós nos relacionamos com o plano espiritual, independente ou não, porque a gente acha assim, não, eu estou lá no centro, então eu quero fazer parte da mediúnica, né, Valsa? Às vezes chega aqui, não, quero participar da reunião mediúnica. E a gente sempre fala aqui no centro o seguinte: reunião mediúnica, ela não se resume às quartas-feiras, das 7h15 às 10:50, não. A mediunidade, quando ela é ostensiva, quando ela é trabalhada, ela requer disciplina do médium. E disciplina não só na matéria, mas disciplina mental, disciplina de sintonia. Porque nós não somos médiuns aqui só, aquela horinha ali na quarta-feira, não. Nós somos médiuns no mundo, 24 horas. No momento de emancipação, no momento de vigília, no nosso ambiente de trabalho. Então, o tempo todo, nós estamos nessa convivência. E isso é o normal. Porque quando a gente fala de mediunidade, de influência espiritual, a gente acha que isso é uma coisa restrita. Não, é só para quem está no centro, para quem estuda espiritismo, é para quem é espírita. Não, não, não. Todos nós somos médiuns. Tenhamos ou não uma religião, A, B ou C, não importa. Essa convivência, esse intercâmbio com o plano espiritual é o normal. Isso não é o extraordinário, não. Isso é o ordinário. Isso é da ordem. Isso existe. Então, quando a gente aprende sobre isso, a gente estuda sobre isso, isso nos ajuda muito. Porque nós começamos a nos educar, né? Educar os nossos pensamentos, educar a nossa mediunidade, para que, através da nossa mediunidade, nós possamos ser úteis, aonde quer que nós estejamos. Porque há uma espiritualidade, há espíritos precisando de ajuda, de orientação. Não, quero ir lá para o centro porque eu quero só receber comunicação de espírito superior. Como dizia José Manel, cara pálida, né? José Manel sempre fala isso, cara pálida. Nós não vamos, a maioria de nós que estamos encarnados ou desencarnados são de espíritos em dificuldade, são espíritos sofredores. Claro, nós temos os nossos benfeitores que nos ajudam, mas é um trabalho que requer muita responsabilidade. Então, a gente precisa educar a mediunidade. Como que a gente faz isso? Aqui, agora. Isso aqui é uma grande reunião.
de desobsessão. Por quê? Porque nós encarnados e os desencarnados que estão aqui, que vêm também para aprender, que vêm nos acompanhando e também estão pensando, ouvindo falar em alguma coisa diferente. Então essa é uma grande reunião de desobsessão. Por quê? Como que a gente aprende? Estudando, participando, ouvindo, pegando livro, estudando. É assim que a gente aprende a educar a nossa mediunidade, aonde quer que nós estejamos. Para quê? Para nós sermos cada vez mais úteis. E como todos nós somos médiuns, é um trabalho que a gente tem que fazer diário, né, de vigilância, porque é uma grande lei de sintonia. Então, se nós estamos intencionados no bem, vamos continuar nos esforçando para continuar no caminho do bem. E se a gente está dando mais valor ou frequentando mais o caminho do mal, vamos também observar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos emitindo, qual é a nossa energia, e aí nós vamos saber quem estará nos acompanhando, se são bons espíritos ou espíritos também que estão em dificuldade, que estão precisando. E também o seguinte, não é porque um espírito vai chegar perto da gente que a gente, é um espírito mau. Não, muitas vezes. O nosso estudo, a nossa vinda até aqui vai fazer com que um espírito desperte. Não, olha, ele está indo num lugar interessante, ele está escutando uma coisa interessante. Então, para quem não tem conhecimento nenhum, né, uma pequena luzinha de esclarecimento é um holofote, né, uma luz bem grande. Uma coisinha pequenininha vira uma coisa grande, né? Então, vamos lá. Então, é o que a gente viu aqui, né? Vamos, então, procurar manter a nossa sintonia sempre elevada, né? E aí, para a gente terminar essa parte aqui no Evangelho, nós vamos ler o seguinte aqui, ó. A reencarnação, que aí já é em outro capítulo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que fala sobre a reencarnação. Aí os espíritos vão falar aqui, ó. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Só que as inclinações, como a gente já falou aqui, podem ser boas ou mais. Então, se nós temos inclinações boas, nós vamos ter espíritos que vão se ligar a nós, que também têm inclinações boas. E o contrário também. Se nós temos mais paixões, inclinações para vícios, nós vamos estar também com esses espíritos que também estão inclinados para isso, né? Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras da paixão. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. E é tão interessante a gente observar isso, porque nós temos um momento na nossa existência aqui corporal que o corpo ele dá um descanso para o espírito. Quando isso acontece? À noite, quando a gente vai dormir, que na verdade quem dorme, quem precisa de descanso e de repouso é o corpo, o espírito não. Então, no momento que o corpo está ali dormindo, que está ali repousando, o que acontece? O espírito está mais livre. Então, é um momento em que nós vamos entrar em relação com esses amigos espirituais de outras existências. Nós vamos ter contatos com os queridos dessa existência mesmo, que já partiram, que já foram para o plano espiritual. Nós não perdemos esse contato. O amor, o sentimento verdadeiro,
Os laços espirituais, eles não são nunca perdidos, muito pelo contrário. Quanto mais a gente evolui, menos a gente fica apegado, porque aos nossos amigos a gente tem isso também, né? A gente às vezes fica chateada, a gente tem um ciúme, não, fulano é meu amigo, né? E no momento que às vezes aquela pessoa está em outra atividade ou fazendo outra coisa, ligada a um outro país, sei lá, e que às vezes a gente se afasta um pouquinho, às vezes a gente fica um pouco chateado, né? Poxa, eu quero tanto estar com meu amigo, o sentimento de posse. A gente tem apego também aos nossos amigos, né? A gente tem ciúme muitas vezes. Mas à medida que a gente evolui, só vai ficando realmente o amor. Isso que é importante a gente entender. Essas coisas de paixão, dessas paixões, o egoísmo, o ciúme, isso vai ficando para trás, porque a gente vai entendendo que isso não tem importância, né? Isso não leva a gente a lugar nenhum. Podem, portanto... Não, isso aqui eu já vi, vamos lá. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos, né? Nós estamos tratando aqui da afeição de alma para alma, não essas uniões que muitas vezes nós temos aqui e que nos causam às vezes sofrimentos, que nos causam decepções. Por quê? Porque a gente não está procurando se ligar naquela pessoa pelo que ela é, mas porque ela pode nos beneficiar. Nós lidamos com muitos interesses muitas vezes. Nós temos um amigo, não, eu sou amigo de fulano, mas por quê? Porque fulano pode em algum momento me beneficiar. Eu conhecer fulano vai me abrir portas. Sempre a gente com algum interesse, né? A gente não é uma relação. Então, muitas vezes, nós nos decepcionamos até com as pessoas que a gente considera amigos, ou as uniões se tornam antipáticas dentro de um casamento, numa amizade. Por quê? Porque o que une aqueles espíritos não são os laços verdadeiros, de alma para alma, não. São interesses corporais, materiais, e muitas vezes vão se desfazer. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, nós temos que avaliar quais são os laços que nós estamos dando valor. Quais são os laços que nós estamos procurando ter nessa existência. Se são laços verdadeiros ou se são laços materiais com algum interesse, né? E quando a gente passa a amar realmente as pessoas como elas são, a gente acolhe, né, as pessoas sem máscaras, sem achar que a pessoa é aquilo ou aquilo. Não, a gente vai aceitar aquela pessoa como ela é. Porque a nossa convivência vai auxiliar, porque uns e outros vamos conviver e ver o modo de ação do outro, observar, né, aquela pessoa que a gente admira. Por que na vida da pessoa tudo dá certo? Porque a gente acha assim, né, que sempre a grama do vizinho é mais verdinha, né? A gente sempre acha que o vizinho tem problema, que tudo fica bem, que a relação de família do vizinho é melhor do que a nossa, só na nossa que tem confusão, né, que dá aquelas confusão de final de ano, que o Zé Manel sempre falava aqui, né, que então reúne, vai todo mundo para casa, né, aí um parente fica chateado com o outro, que um leva um pernil, o outro leva um refrigerante, Toby, né, uma coisa assim. Então sempre dá uma confusão. Isso em todo mundo, em todos os núcleos familiares, nós vamos ter problemas, nós vamos ter afeição, vamos ter dificuldade. Isso não é só muda o endereço, né? O número da nossa casa e o do vizinho também vai acontecer. E aí, para a gente terminar, eu recebi uma mensagem, até Mariana que me passou, né, Mariana? E aí, eu pedi o Abel para mandar, mas o Abel estava muita coisa para fazer, atribulado, esqueceu de colocar no laptop. Ele, meu Deus, eu esqueci. Eu falei, não tem problema não, a gente tem, vou com o meu celular aqui, não tem problema não. Ia ser a primeira vez até que eu ia usar a tecnologia, mas vai ser adiado. Isso, né? Não vai ser hoje que eu vou começar a estrear. Mas aí,
eu recebi essa mensagem aqui, e ela é muito bonita porque fala da relação de um pai com um filho, e que na verdade, a gente tem que cultivar. E o que é mais valoroso, na verdade, de se deixar de herança para os filhos muitas vezes, né? Quais valores que nós vamos estar deixando aí? E aí diz o seguinte: um dia, um pai de família, rico, grande empresário, levou seu filho para viajar até um vilarejo, com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, o status, o prestígio social. O pai queria desde cedo passar esses valores para seu herdeiro. Eles ficaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um trabalhador da fazenda. Quando retornavam da viagem... Não, acho que já pulou um pedação aqui. Não, esse mesmo, tá certo. Tá. Quando retornavam da viagem, o pai perguntou ao filho: e aí, filhão, como foi a viagem para você? Muito boa, papai, respondeu o pequeno. Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza? Sim, pai, retrucou o filho. E o que você aprendeu com tudo o que viu nesses dias, naquele lugar tão pobre? O menino respondeu: pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes, e eles têm as estrelas e a lua no céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada, e eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários em uma gaiola, e eles têm todo tipo de pássaro, todos soltos no ar. O filho suspirou e continuou: e além do mais, papai, eu observei que eles oram antes de qualquer refeição, enquanto nós sentamos à mesa em casa, falando de negócios, dólar, festa, daí comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto, onde fui dormir com o Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer o Pai Nosso, enquanto que ele se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela nossa visita na casa deles. Lá em casa, vamos para o quarto, assistimos televisão e dormimos. Outra coisa, papai, dormi na rede do Tonho, enquanto que ele dormiu no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Na nossa casa, colocamos a Maria, nossa empregada, para dormir naquele quarto, onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando nos quartos para visitas. Conforme o garoto falava, o pai ficava chocado, sem graça e envergonhado. Foi quando o filho se levantou, abraçou o pai e ainda acrescentou: obrigada, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Moral da história: não é o que você é, o que você tem, onde está ou o que faz que irá determinar a sua felicidade. Se você tem amor e sobrevive nesta vida com dignidade, um coração bondoso e reta intenção no que faz, então você tem tudo. Um lindo presente que recebi e agora repasso para vocês. Boa noite, que nós estejamos sempre juntos aqui para continuar aprendendo essa maravilha que é a doutrina espírita. São os pais mostrando os reais valores, né? O menino observou tudo, porque também ele estava pronto para receber, né? Para entender a mensagem. Era um espírito provavelmente com um senso de observação, porque se ele também tivesse na mesma faixa ali do pai, ele ia, né, entrar na mesma história. Mas é uma história realmente muito interessante e nós temos que observar isso. O que, enquanto pais, né, o que nós estamos preocupados em deixar para os nossos filhos? Quais os reais valores? O que nós temos realmente que dar valor para que eles possam amadurecer espiritualmente? É bastante interessante essa história, né? Muito singela, mas que tem um conteúdo moral bastante interessante.